Boa noite. Essa live do Comitê Curatorial 2020-2021 está sendo gravada e nós iniciamos essa segunda live na noite de hoje com a presença da curadora Mel Ferrari e das artistas Mitty Mendonça e Úrsula Jean, que vão conversar conosco sobre o projeto expositivo Afeto Presente. Antes disso, eu gostaria de introduzir a Galeria E-Carta, é o primeiro projeto da Fundação E-Carta, inaugurado em 2005, e que esse ano completa 15 anos de atividades ininterruptas. Desde 2018, nós iniciamos essa coordenação da galeria incentivando a formação de comitês curatoriais, constituído por jovens curadores. Nesta terceira edição, nós contamos com a participação, além da Mel Ferrari, dos curadores Diego Groisman, Chico Sol e Diego Rassi, e nessa ordem irão apresentar a programação que estava prevista para 2019 na Galeria E-Carta e que, em função da pandemia, foi suspensa, naturalmente, e reprogramada, replanejada para o período de 2021. Então, na noite de hoje, como eu dizia, nós vamos ter essa conversa com a curadora e as artistas. Eu inicio, então, dando as boas-vindas à Mel Ferrari, a Mitty Mendonça e a Úrsula Jean, e passo a apresentar o currículo das nossas convidadas. A Mel Ferrari atua como pesquisadora e curadora, é mestranda na pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte da USP, graduada em História da Arte e Comunicação Social, especialista em Economia da Cultura, ambas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desenvolveu curadorias e ações educativas para as exposições no MARGS, no MAC, no IEAV e no Instituto de Artes da URGS. Também nas pinacotecas municipais e Farol Santander, em Porto Alegre. Atualmente, pesquisa os acervos de arte locais através do projeto Mulheres nos Acervos e é sócia e produtora da Papeleira, Feira de Artes Gráficas e do Colegiado Setorial de Artes Visuais. Mais uma vez, Mel, obrigado pela tua participação e colaboração nesse projeto do Comitê Curatorial da Galeria E-Carta. A Mitty Mendonça, deixa eu pegar a minha cola aqui, é artista têxtil e ilustradora, São 1990, em 2007 criou o selo Mão Negra para alinhavar o bordado que circula há quase 100 anos entre as mulheres da sua família. Seus trabalhos abordam as poéticas negras, a memória, o afeto e ancestralidade. Usufrui das técnicas de colagem, assemblagem, bordado, crochê, arte digital e sonora. Atua nos circuitos de feiras de arte impressa e de exposições locais e regionais. Em 2020, venceu o segundo lugar do prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea. É natural de São Leopoldo, como eu já disse, onde reside e tem seu ateliê. A artista Úrsula Jean é natural de São Sebastião do Caí, 1994, é fotógrafa e artista visual. Graduada em fotografia pela Unicinos, atualmente vive em Montenegro, onde pesquisa a percepção do corpo feminino e autoimagem na fotografia. Desenvolve sua produção artística principalmente através de performances, fotografias e vídeos que são marcados por um viés autobiográfico que exploram questões feministas. É uma das integrantes do coletivo Nítida, Fotografia e Feminismo, coletivo que discute a representatividade feminina na fotografia. Então, sejam bem-vindas. Eu aproveito para informar que atualmente na Galeria E-Carta nós estamos com a exposição Artistas de Rua, uma exposição que abriu espaço para aqueles artistas que, mesmo nesse período de pandemia, continuaram nas ruas, vivendo e produzindo
seu trabalho artístico. Ela é acompanhada de algumas apresentações de convidados que a galeria pediu para, né, reconhecer esses artistas nas ruas e apresentá-los nesse espaço expositivo através de fotografias, de trabalhos e também vídeos. Essa exposição ela encerra no dia 8 de novembro, portanto, no segundo domingo desse mês. E tão breve essa exposição encerre, nós vamos abrir espaço para uma exposição que vai celebrar mais 15 anos, né, desejar mais 15 anos para a Galeria Carta, com artistas que estão doando seus trabalhos para a arrecadação de fundos. É uma exposição beneficente que, além da fundação, visa ajudar a Casa Vida, que é mantida pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Então, eu passo a palavra à Mel, que vai fazer a apresentação, a introdução desse projeto expográfico, curatorial expográfico, e as artistas que vão conversar conosco sobre a sua produção e as perspectivas também, né, dos seus trabalhos para essa exposição e as perspectivas de pesquisa e produção dentro, durante esse momento tão adverso que nós estamos atravessando. Mel. Boa noite, André. Boa noite a todos. Obrigada. Se vocês estiverem me ouvindo, se não, gritem aí, mas eu acho que tá bom o som. Eu queria agradecer primeiro a Carta pela oportunidade, né, de poder falar um pouco sobre o projeto. Então, apesar da gente não poder abrir a exposição esse ano, eu acho interessante esse momento de interlocução até para discutir. Eu conversei com as gurias, com as artistas essa semana, a gente teve uma pequena reunião para falar sobre a live e a gente teve mais ideias para a exposição, e isso é um processo muito rico, porque cada vez que a gente conversa, a gente constrói coisas juntas, né? Isso é muito bom, eu acho que é por isso que a gente faz exposições, né? Bom, Afeto Presente, então, ele surge, eu conheci as duas artistas, eu acho que mais ou menos na mesma época, uns 2, 3 anos atrás, através das feiras de arte gráfica que eu produzo, e elas participam também. Enfim, eu acho que a pesquisa das duas, elas conversam falando de uma narrativa muito presente, né, que é uma narrativa pessoal de cada uma, mas as duas estão trabalhando com questões ancestrais, questões afetivas. E é interessante falar também que a gente pensa nesse projeto muito antes da gente saber que iria existir uma pandemia esse ano. Então, quando eu faço esse nome, né, Afeto Presente, foi um período antes de pandemia, apesar dele ser super atual ainda hoje em dia, principalmente nesse momento, né. E ela era uma exposição para abrir em maio, então ela ia coincidir com a Bienal do Mercosul, onde o tema também era artistas mulheres, então a gente tinha essa convergência de ideias, isso foi pensado propositalmente, e infelizmente não pudemos abrir naquele período, mas eu peço licença para ler um pequeno trecho do texto curatorial que eu tinha desenvolvido naquela época. Então, através de uma pesquisa documental e oral, as artistas Mitty Mendonça e Úrsula Jean reconstruem na exposição Afeto Presente suas ancestralidades a partir de um ponto de vista matriarcal, buscando se compreender não somente como indivíduos, mas como pessoas coletivas. Para isso, utilizam retratos de mulheres e suas famílias. Essa forma de representação da figura feminina é antagônica aos cânones da história da arte, reafirmando uma contranarrativa que, ao mesmo tempo em que cultiva a memória, transborda o espaço privado para alcançar outras dimensões públicas. A exposição é composta por 2 salas, uma para cada artista, pois tratam de biografias únicas. Assim, apresento 2 exposições individuais dentro de uma mesma mostra. Então, o fio que une essas 2 exposições é justamente essa temática, mas como elas tratam de histórias biográficas únicas, cada uma vai utilizar esse espaço da galeria, né? Não sei se todo mundo conhece a Carta tem 2 salas, então cada uma vai utilizar essa sala e vai mostrar o seu mundo ali dentro, né? Depois eu vou passar a palavra para elas, então cada uma vai mostrar um pouco dos trabalhos que vão ser apresentados e também dessa história que elas vão contar, porque a partir desses retratos da sua família, cada uma vai reconstruir essa história de uma maneira diferente e
e a partir de técnicas diferentes também, né? A MIT trabalha com bordado e com outras técnicas manuais, além da arte gráfica, e a Úrsula já trabalha principalmente com a fotografia, e nós vamos ter um vídeo na exposição também. Então, eu passo a palavra primeiro para a Mitty Mendonça, para ela apresentar um pouco do projeto. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Fico muito feliz primeiro pela Mel também, veio até mim com essa proposta, achei muito incrível o convite dela também, com essa questão do afeto. Agradecer também a Carta pela abertura. Infelizmente a exposição não pôde ocorrer esse ano, né? A gente está em pandemia, mas espero que logo seja possível. Eu fiz um PT para mostrar as obras, né? E vou falando enquanto eu mostro essas obras, um pouco do meu percurso também. Então, meu processo de construção da narrativa dessa série foi a partir desses álbuns de família, a partir desses retratos, né? Tem o meu projeto que eu iniciei em 2017, foi o Mão Negra Resiste, com esse intuito de protagonizar poéticas negras no universo da arte também. Foi quando eu comecei, em 2015, eu fiz um curso de formação para mediadores da Bienal do Mercosul. Eu acho que foi o primeiro contato assim mais próximo com esses questionamentos, narrativas e com historiadores da arte também. Então, ali começou o meu ponto de reflexão, um ponto em que eu também fui fazendo perguntas sobre quais seriam as técnicas artísticas, sobre esse interesse com as artes visuais e conhecer o trabalho de outros artistas também. Então, naquela época, eu também fui conhecendo o trabalho do Bispo do Rosário, que também tem esse trabalho que é com bordado, e me chamou muita atenção, assim, eu olhei, tipo, é isso que eu... uma proximidade, alguma relação, assim, que eu me tocou muito, a questão da escrita, através das linhas, através da construção daqueles mantos bordados, e daí fui fazendo relação também com as minhas memórias, as memórias das mulheres da minha família, que tem esse bordado há 100 anos, começando com a minha avó lá em 1922, em Jaguarão. Então, minhas tias, enfim, durante os anos 90, eu cresci assistindo elas bordando fantasias de carnaval também, na cidade de Rio Grande, que é próximo, depois de Pelotas ali, construindo essas fantasias para ter esse momento de performance que é o carnaval, né? Durante o outro período do ano, enfim, a maioria do tempo, usaram empregadas domésticas, não tinham protagonismo, enfim, não tinham esse trabalho que era isso, assim. Mas aí o destaque delas ficava todo no carnaval, esse preparo, assim, no ano todo, assim, né? Pós-carnaval começa já o preparo do próximo carnaval, e no inverno estavam elas bordando também. Chico pediu para mim, tá. E eu vou enviar a apresentação para o Chico, para que ela seja rodada também. Só um minuto. Então, se for mais fácil, envia para mim, Mitty, daí eu envio para ele. Eu vou tentar fazer falar e mostrar as coisas ao mesmo tempo. Só pode fazer as coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim. E daí, meu primeiro contato com as artes manuais foi quando eu tinha 12 anos. Antes disso, a minha avó também fazia crochê, e essa relação também com essa arte têxtil em casa. E aí, com Mão Negra, a primeira, quando eu criei, foi porque, enfim, eu fiz faculdade, faço ainda de jornalismo, comunicação, e eu sempre vejo a arte como uma ponte, assim, de diálogo. E eu comecei a entrar em contato com a literatura negra, né, que até então eu não tinha contato, isso foi, enfim, adulto, assim, com 25 anos.
E eu queria criar algo que eu pudesse compartilhar tudo aquilo que eu estava entrando pela primeira vez em contato, uma questão de pertencimento, uma escrevivência de outras mulheres negras, não um termo cunhado pela Conceição Evaristo, que eram de outras épocas, enfim, eram de outros lugares do Brasil, mas, enfim, de outro tempo, também como Carolina Maria de Jesus, mas tinham essa questão da ancestralidade, essa questão da vivência enquanto mulher negra, que para mim, lendo, eu encontrei muito pertencimento e muitas coisas em comum na forma de ver ao redor o mundo, como ser negro, enfim. E vou anexar aqui o e-mail. Então, criei o Mão Negra por essa motivação, e minha principal plataforma foi, no primeiro momento, foi o Instagram também, né? Que, enfim, foi uma forma de compartilhar essas imagens, né? Tentando formar uma comunidade também, vendo onde que eu poderia mostrar meu trabalho. Enfim, hoje em dia a minha renda acaba vindo os convites e vendas e tudo que acontece a ver com o meu trabalho acontece muito pelo Instagram, assim, né? Por ter essa página. Então, é isso, eu criei a Mão Negra com esse intuito e no primeiro momento também comecei a fazer uma pesquisa em colagem e ao mesmo tempo não fui encontrando referências em revistas antigas de pessoas negras, né? Só livros que eram de história da África, enfim. E daí eu usei os álbuns de família, que sempre foi preservado pela minha mãe, a minha mãe sempre tem essa questão da oralidade, contar quem foram as mulheres da minha família, que elas fizeram, o que faziam na época, por exemplo, a minha tia Irani era bezendeira, essa relação que ela tinha com ela, a relação que ela tinha com essa minha avó, que era bordadeira e doceira também. Minha mãe era que desenhava para minha avó fazer os bordados, né? Minha avó trabalhava para, enfim, fazia bordados em casa e ia fazer enxovais, esses enxovais de casamento, tudo ela fazia. E a minha mãe ajudava com isso, assim. E daí eu tinha esse contraponto em casa, né? Minha mãe que sabe desenhar e tal. E eu, enfim, essa noção de desenho, o que é desenhar. Daí quando eu fui também despertando essa questão artística, eu falei, tá, o que é desenhar bem, né? O desenho realista, o desenho como comecei a estudar desenho também, encontrei mais na arte também abstrata, né? O meu traço de desenho, assim. Então, é um processo muito de buscar esse autoconhecimento, essa autobiografia das próprias mulheres da minha família. Eu tinha uma relação muito forte também com a poesia, com o texto também. Então, em alguns momentos também construí algumas obras, enfim, em arte sonora também. E daí, nesse PPT que eu vou mostrar, vai ser as obras que, enfim, eu estou produzindo para a exposição. A gente veio, enfim, com a pandemia também, né, um momento também que impossibilitou a circulação por feiras de arte impressa, né, o ano passado eu consegui fazer um circuito por algumas cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Montevidéu também, aqui na América Latina, então foi muito interessante circular e conhecer outros artistas e também exposições. Primeira vez que eu consegui visitar o Museu Afro Brasil em São Paulo. Então, essa busca também por outras referências, esse momento também de circular o trabalho, conhecer pessoas e lugares e poder também ter esse repertório visual de experiência também que eu acho importante também. Para mim, especialmente, fomenta muito ver suportes, formas de expor, enfim, tendo esse caminho mais autodidata, né? Enfim, nos solos artesuais, vem da comunicação, então acabo criando formas também de exibir meus trabalhos ou de construir as obras através da circulação e ver como
como as obras estão, a potência de, enfim, trabalhar suportes. Então, nesse ano eu fui vencedora do segundo lugar do Prêmio Aliança Francesa com uma série de ilustrações do passado sonora, que se chama Um Peixe. A série de ilustração, ela tem, se chama Álbum Ilustrado, faz referência ao movimento Black's Beautiful, que nasceu nos anos 60, nos Estados Unidos, durante a luta pelos direitos civis, enfim, também puxado pelo Martin Luther King, para essa valorização das culturas negras, das estampas, do cabelo Black Power, valorização dos traços negros. Então, essa exposição, essa ilustração, essa série de ilustração faz referência a isso. São figuras negras vestidas com estampas africanas, trazendo esses elementos de geometrismos também, que tão simbólico e para mim trazem essa questão de pertencimento, essa questão de ancestralidade, questão de voltar para as raízes também. Também estou fazendo parte de um projeto, a convite do Eduardo Veras, que é Arte Negra nas Escolas, que é fomentar a questão da Lei 10.639, enfim, circulação de material de artistas. São 3 artistas negros convidados para um encarte que vai circular, vai ser uma ajuda, um material pedagógico, escolas públicas e privadas também, onde é possível fazer com que, a partir dessas obras, os professores consigam também criar atividades, né, para incentivar atividades em salas de aulas que alinhavem com essas obras. E também agora, recentemente, um dos caminhos também que eu vejo de potencial para circular o trabalho são através dos editais, são de arte contra fins públicos. Eu passei na lei Aldir Blanc, aqui em São Leopoldo, com um projeto chamado Bordei Carnavais, que eu vou entrevistar 7 artistas têxteis, bordadeiras, de 7 escolas de samba aqui da região também, perguntando e buscando essa questão dessa memória com os carnavais, essa memória com as artes têxteis, com o bordado, né, traçando essas relações. Agora eu vou conseguir traçando essas relações com o bordado. Então, para mim, volto a buscar significado também nessa minha formação em jornalismo, com essa forma de protagonizar essas narrativas também. E, em soma, com a questão do bordado, com as artes têxteis. Antecipei algumas coisas, comecei do final para o fechamento, eu queria falar um pouco dos projetos, vou falar brevemente, então, mostrar para vocês as obras que estão em desenvolvimento. Foram a partir de fotografias 3x4 dessas mulheres, todas as mulheres. Eu busquei fazer as obras a partir dessa relação que eu tenho com as mulheres, que algumas estão vivas também da minha família, né? Dentro dos álbuns também tem pessoas que a gente não sabe quem são, às vezes são amigos da família também. Eu selecionei pessoas que eu tenho proximidade e pessoas que eu tenho, mulheres, minhas tias, principalmente, que tem essa relação também com bordado, né? Essa é uma das primeiras obras que eu fiz. Essa na foto é minha prima Eva. É uma releitura de uma fotografia 3x4, quis trazer esse elemento geométrico que faz alusão a essa questão da matriz africana também, das culturas negras, trazendo o bordado, trazendo ela como protagonista. Sempre teve uma relação forte de incentivar atividades artísticas também. Essa é uma das obras, chama Prima Nina, que
traz essa questão do bordado, do ponto russo também, das pedrarias. Então, durante esse período de pandemia, foi o período que eu, enfim, fiquei mais tempo na vida em casa, né? Assim, sempre foi muito de circular, enfim, sair bastante. Então, eu conseguia me concentrar também mais na minha produção, ver caminhos, estudar o bordado em si, fazer cursos online também com artistas têxteis de outros lugares, enfim, do mundo todo, assim. Então, pude ter acesso a vários conteúdos que, enfim, consegui colocar em prática nas minhas produções também, e pensar na produção, né, os caminhos que eu vou tomando. E eu sempre tenho essa questão de trazer nos meus trabalhos esses elementos que fazem parte da minha memória, minha relação com as mulheres, com a história do carnaval também. Então, para essa obra, eu trouxe esses elementos que são as pedagogias. Esse é uma técnica também que é o ponto russo, que é feito com uma agulha chamada agulha mágica. Eu escolhi como suporte o tecido, o linho, né, que é um tecido considerado nobre. Essa é uma releitura da fotografia da minha tia Nilva, que está viva ainda, e ela tem essa relação forte também com o crochê, enfim, com o bordado, com as artes têxteis, e é uma das principais influências também no meu trajeto, assim. Então, eu tenho essa relação de trazer para perto essas mulheres da minha família, e uma questão também de tentar ressignificar essas existentes, assim. Também minha tia Niva também foi empregada até os 70 anos, trabalhando em casas de família. E eu vejo essas mulheres como grandes artistas, esses que não tiveram tempo para se dedicar à sua profissão, porque tem essa questão. Tem um texto da Bell Hooks que chama Mulheres Artistas, que fala sobre essa questão do tempo das mulheres, né? Geralmente o homem tem mais tempo para a profissão, tinham seus ateliês, e as mulheres muitas vezes estavam cuidando da família, né, de seus filhos, ou estavam cuidando de outras famílias, então não tinham tempo de desenvolver e pensar o seu trabalho, né? Então, tempo sem preocupação, né? Então, fico pensando muito nessa potência feminina das mulheres que não tiveram tempo ou não têm tempo agora para conseguir pensar numa produção artística, ver o seu trabalho como produção artística, ou mesmo criar algum negócio a partir do artesanato, né, uma coisa autônoma. Então, tem algumas questões que eu tento trazer para os meus trabalhos também. Essas são duas obras, Você da Clima de Star, enfim, eu vou ver aqui me incentivou também quando era pequena a fazer crochê, as primeiras correntes, os primeiros pontos em crochê. Minha avó era analfabeta, enfim, mas tinha essa habilidade com o artesanal. Minha prima de Sara também, com a lã, com tricô. E as agulhas dela, quando ela faleceu, vieram para mim também. Então, eu tenho alguns elementos que estão comigo até hoje, assim, né? Porque eu acho que eu sou uma das únicas da família, da geração mais nova que borda, que costura, é o único que faz isso, né? Assim, que se interessa por isso. Então, alguns elementos da minha família sabe que eu gosto, acabam, enfim, passando para mim também. Essa é um dos últimos trabalhos que eu fiz, se chama Ela Disse que Sempre Reza por Mim, né? Que foi uma frase que minha tia Nilva me falou, enfim, no meu aniversário, me ligou e falou: a tia tá sempre rezando para ti, para teus negócios, para tuas coisas, tá dando tudo certo aí, enfim, tô sempre rezando por ti, enfim, que ela sabe, enfim, né, que eu tô fazendo essa trajetória autônoma, né, a primeira da família a fazer uma trajetória assim, né, trabalhando por conta própria, por mim mesma, assim. Então, trouxe esses elementos, que, enfim, sempre vejo ela crochetando, esses elementos da barra, que são característicos, enfim, também que a gente vê muito em panos de prato também, né, que são pessoas
enfim, usa para decorar, alguém para dar de família, assim, para usar aqui em casa. E no centro, uma mulher negra, retinta, fazendo alusão a essa questão do protagonismo, né, da mulher negra no centro, assim, do mundo, né, como eixo que move as coisas, né, como quando uma mulher negra se move, o mundo todo se move, né. Então, e esses elementos de folhas fazendo como se fosse um escudo, uma proteção também, né? Enfim. Daí eu usei a técnica, enfim, também comecei a pensar em elementos separados de como juntar, também sobrepor, essa questão de assemblagem também. E essa obra faz relação, se chama mesmo que eles tentem arrancar, as raízes permanecem, faz menção, esse é o crucifixo, quando minha família, resumindo, minha família antes de eu nascer era frequentadora de terreiro, cultuava as religiões de matrizes africanas, e depois, quando eu nasci, todo mundo ou virou evangélico, ou foi catolicismo, de família do meu pai também católico. E eu sempre tive uma forte pressão, né, enfim, para estar na igreja, enfim, fazer crisma, fazer todas essas coisas, assim. E também, aí nesse elemento, tem uma pessoa lá no centro, olhando para cima, como, enfim, pedisse ajuda dos céus, olhasse para o céu, essa questão das raízes abaixo, né, essa questão de ancestralidade que permanece, questão de catequismo, enfim, das religiões jesuítas aqui no Brasil também, dessa questão da catequização, enfim, faço uma relação bem ampla, assim, sobre essa questão de influência, essa influência entre as próprias religiões católicas, do candomblé também, religiões afro-brasileiras. Então, é um trabalho que eu quero trazer alguns elementos e quero fomentar essa reflexão, enfim, né, do que cada elemento pode trazer e pode significar, assim. Então, eu vejo cada trabalho como uma forma de dialogar com as pessoas, com o público que tá a olhar para isso. E estou desenvolvendo outra, então, essa é a série que eu estou desenvolvendo, e outras obras vão ser a partir também de retratos de mulheres, enfim, mais ou menos isso, resumidamente, mas para não atravessar muito também. Gente, obrigada. O trabalho está em desenvolvimento, com a pandemia também. A gente também vai adiantando enquanto artista, a gente vai se entendendo como, enfim, como empresa também, né, de buscar alguns editais, buscar formas de propagar o trabalho, divulgar o trabalho, tendo suporte de outros produtores culturais também, outras redes também. Então, tem sido um momento que eu estou, ao mesmo tempo, produzindo essa série, também produzindo outras coisas que são mais comerciais, outras coisas também que são para o setor publicitário também, como ilustradora. Eu também faço trabalhos que são com arte digital e também são para agências de publicidade, para clientes dessa área. Então, ao mesmo tempo que eu trabalho com artes têxteis, eu também, enfim, fomento o trabalho de outras formas. Enfim. É isso. Acho que é isso. Obrigada, Mitty. Obrigada. Que bom que funcionou a apresentação e a gente pôde ver um pouco dos trabalhos, porque eu até comentei isso essa semana para a Mitty. Toda essa série ela tá produzindo, né, ao longo do ano, então eu ainda não vi elas pessoalmente, e eu acho que deve ser, já é incrível tu conseguir ver o retrato, como ela consegue transportar esse retrato das familiares pro bordado, e ao vivo a gente tem mais nuances que a gente não vê na fotografia, né? Por exemplo, as camadas de tecido que ela vai colocando, eu acho que essa presença na galeria, assim, vai adquirir outros significados, né?
E é muito interessante como tu consegue colocar todas as técnicas que tu aprende nos trabalhos. A gente consegue ver colagens ali, a gente consegue ver um pouco da arte gráfica também, para quem conhece teu trabalho em arte gráfica, através das coisas, dos artefatos geométricos, né? Então, é muito interessante como isso vai desdobrando, e eu tô vendo que a pesquisa vai desdobrar mais ainda, porque como tu comentou desse edital que tu vai atrás dessas mulheres que bordam agora na tua cidade, né? O que isso vai virar depois? Tô louca pra ver. Bel, tem pessoas do público perguntando, eu vou divulgar aqui o site da MIT, que Uhum. é www.mitti, M-I-T-T-I, Mendonça, cedilha sem cedilha, né? O C sem o cedilha, mendonca.com.br. E ali eu acho que a MIT pode explanar mais um minutinho. Também é possível a fazer aquisição, né, dos teus trabalhos, né, MIT? Isso. Acho que aqui eu botei o último slide. Tá aparecendo para vocês? Sim, Isso, está eu ia falar aparecendo. pra te falar das tuas redes sociais também. Isso, o meu Instagram é @mão.negra e o meu site é www.mitmendonca.com.br. Ali no site tem disponível minhas obras em bordado, obras em ilustração também, arte digital para ser adquiridas. Se tiver interesse também em alguma encomenda específica eu faço, encomenda também de retratos de fotografia, alguém que quer que eu faça. Tem um retrato alguma ente querida e quero que tu transforme em bordado, eu também faço trabalho sob encomenda, então pode entrar em contato tanto pelo meu Instagram. Eu Agora gostaria de também fazer vamos. uma observação, só, Mel, se tu me permite, uma observação sobre o trabalho e como a gente escreveu, né, essa, digamos, migração da linha do desenho para o bordado, né, e como tu observaste agora no final, e é uma coisa que eu venho observando e valorizando mais também assim, na política que a gente tem desenvolvido de aquisição de acervos, né? A arte têxtil ficou muito prejudicada, né, por uma série de preconceitos também, que esse material ele sofre, né, em razão de outros preconceitos sociais e de também em diferentes níveis, né? Mas quando tu observas a questão da cor, né, eu acho que fica evidente a riqueza que essa matéria, a matéria têxtil, ela transporta, né, trabalho artístico, porque camadas, literalmente, né, que são camadas de pintura, né, e que a artista tem esse domínio, é uma outra espécie, uma outra qualidade de domínio técnico, né, e que é muito sofisticado, mas que, por conta das instituições não quererem preservar, né, esse tipo de objeto artístico, as instituições de artes visuais, né, em sua maioria, não aqueles museus históricos, né, não outros museus que têm uma outra percepção dessa tipologia de objetos, né. Mas no nosso caso, né, nós perdemos muito de ter, né, perdemos muitas obras certamente ao longo dessas décadas, né, de arte contemporânea por não respeitar mesmo, né, esse material, né, e não entendê-lo, né, como os artistas, as artistas entendem, né? Então acho que agora com esse trabalho da MIT a gente está tendo a oportunidade não só da MIT, mas de muitas artistas que se dedicam à arte têxtil também, né? E fica evidente pelo teu trabalho, MIT, toda essa nuance da relação entre desenho e pintura, né? Que no teu trabalho
particularmente, demonstra bem, né, atesta bem esse domínio, né, que é possível pintar com as camadas têxteis, é possível desenhar com a linha, né, têxtil também, e conseguir alcançar um resultado, seja um trabalho mais figurativo, como é o teu caso, como também outros artistas que têm trabalhos abstratos, né? A gente tem na exposição Mulheres no Acervo, que o MAC vai inaugurar com a curadoria da Mel, da Marina Roncato, da Nina San Martin, da Cris Barros, alguns trabalhos que a Mel também pode citar, mas eu lembro aqui de um abstrato que não é têxtil, mas é uma gravura que a gente tem da Leda Catunda, mas que tem uma variedade imensa de trabalhos têxteis com formas mais abstratas, né? E não sei se a Mel quer continuar pontuando, mas eu gostaria assim de destacar, né, a qualidade do teu trabalho, além da qualidade técnica, além da poética, né? Porque a gente recebeu aqui, eu recebi pelo WhatsApp uma pergunta: como faço para adquirir, né, uma obra, se tu vendes? Por isso que eu pedi para divulgar o endereço do site. A produção têxtil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ela vem sendo reconhecida agora, né? Através de trabalhos como da minha colega da História da Arte, a Carolina Gripa. Ela recupera a história do Centro de Tapeçaria Gaúcha, que foi uma instituição super importante. Vários artistas trabalharam lá. E ela, inclusive, fez uma exposição, acho que foi ano passado, se eu não me engano, sobre isso. Foi o TCC, agora ela continua pesquisando mestrado. E é muito interessante ver, porque, primeiro, era desvalorizado por quê? Porque era um afazer ligado ao feminino, às mulheres, né? Então, já era considerado uma arte menor. Mas mesmo assim, a gente tem em coleções do MAC e até mesmo do Margues, textos muito importantes de artistas mulheres e artistas homens também, mas que são de uma qualidade técnica impressionante, assim. E fazendo já a divulgação do trabalho da MIT, que sou muito fã há muito tempo, né? Eu tenho aqui um abstrato de MIT Mendonça. Então, a MIT também vai trabalhar com essas questões não figurativas, né? Esse daqui, ela traz essa questão de... Não dá para ver direito porque minha câmera é ruim. Mas ele tem muitas camadas também. Ele tem lantejoulas e tem outros tipos de pontos aqui que a gente consegue ver e traz toda essa história que tu pesquisa, né, da origem da matriz africana, e tem todo um porquê desses desenhos e dessas cores ser assim. Agora eu acho que a Mitty pode falar um pouco mais. Só antes que a Mitty fale, vou fazer mais uma provocação. Eu acho que ela não pôde ainda sair de casa, mas a exposição de tapeçarias na Fundação Iberê, dessa migração das culturas do Iberê para a tapeçaria, em colaboração com artistas têxteis, ela está impressionante, assim, como se manifesta, como aquelas camadas pictóricas elas são, digamos, traduzidas para a tapeçaria, né? Mas as obras, certamente, as obras elas são numa escala, mesmo, num formato, numa densidade totalmente diferente, diferenciada, mas que não mais até valorizada do que as obras originais, assim, que foram usadas para essas experiências, né, testes. Vale a pena a visitação. Sim, ali a minha obra que a Mel mostrou é um projeto, enfim, é uma série, nomeei agora de Diáspora, que traz referência também à questão da cultura negra, traz referência dessas texturas, texturizar o olhar. Foi feito com a técnica de ponto russo, uma técnica de tapeçaria também. Cada obra tem um nome, recebe um nome africano, cada obra tem um significado e cada obra é única também. Então, são feitos tamanhos, desde o tamanho 16 centímetros de bastidor até o tamanho 24. Consegui visitar a exposição essa de tapeçaria no Iberê, faz 3 semanas, porque, enfim, disseram, enfim, né, eu fiquei, tenho que ver isso, não posso perder.
Foi obras do Iberê, enfim, feitas por releituras através das mãos da Maria Ângela. Eu achei incrível, são obras gigantescas, né? Deve ter, eu acho, cada uma uns 10 por 7, não sei. E tapeçaria, enfim, feita à mão. E foi feito a partir, ele fazia um desenho, né, uma pintura, e as obras são releituras dessas pinturas. É um trabalho incrível, eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Eu saí de lá, assim, super impactada, querendo fazer um trabalho em grande dimensão, né. Fico atravessada também com essas questões, eu acho que com essa questão da internet, ser um artista nessa era digital também, acho que atrapalha um pouco ser um artista têxtil, assim. Por mais que a gente consiga divulgar o trabalho, mas o tempo de fazer, né? O tempo, a pressa de estar feito, assim, né? Porque, tem que entrar em alguma proposta, tem que vender para alguma coisa, tem que ser uma obra que seja um pouco mais acessível. E o tempo dessa obra demora meses, enfim, né, fazendo uma tapeçaria. Então, é uma ansiedade que nós, artistas têxteis, temos que respirar e continuar fazendo, produzindo, né? Mas fiquei muito impactada, achei incrível assim, essa relação com os carretéis, né, que o Iberê tem também, que traz muito também nas obras, né? Ele foi abstraindo os carretéis naqueles trabalhos positivos. Então, nesse momento, eu estou trabalhando essas obras em bordados mais figurativas, são de retratos, e essa série que é diáspora, que são em ponto russo e trabalhando com tonalidades de cores. Algumas horas eu toco mais essa questão do mar, do oceano, e cores mais azuis. Outras horas eu também busco referência nessas cores também, né, da África, enfim, das bandeiras africanas, então, das pedrarias também. Então, vou fluindo conforme a minha inspiração no momento. Enfim. Obrigada, Mitch. Vamos ver se tem alguma dúvida, que eu acho que tem no bate-papo. Não. Então, as pessoas podem fazer perguntas depois também. Vamos passar para... Opa, cortou. Vamos passar para a Úrsula, então. Oi a todos. Eu queria agradecer primeiramente o André e a Ecarta pela possibilidade de falar da exposição, e a Mel pelo convite. Eu fiquei muito feliz e honrada de participar do projeto Afeto Presente com a MIT. E vou tentar compartilhar a tela com vocês agora, só um minuto. Foi? Foi. Estamos vendo. Então, como o André falou antes, meu trabalho ele é muito centrado no autorretrato. Foi nessa linguagem que eu veiculei toda a minha produção nos últimos 4 anos, que foi quando eu terminei a graduação. Logo depois que eu terminei a graduação, eu me encontrei na fotografia, que foi o autorretrato. E assim eu acabei desenvolvendo todos os projetos focados na autoimagem, na autoencenação, no corpo feminino e em performances. Foi a maneira que eu encontrei de me expressar e a oportunidade de libertar a minha imagem de um olhar patriarcal. Então, explorando hibridismos na fotografia, vídeo performances, foto performances, em volta disso. E no ano passado, pelo meio do ano passado, comecei a sentir uma vontade de voltar a câmera, não só para mim, mas para outras pessoas também, para 2 mulheres especificamente, que viviam diariamente comigo há 20 anos, que são minha mãe e minha irmã. Eu tinha essa vontade, queria falar sobre isso, mas não sabia como fazer isso. Fiquei meses pensando, até porque eu trabalhava com autorretrato, fotografar outras pessoas era muito diferente do que eu vinha fazendo e eu não sabia como linkar. Até que, em certo momento, eu fui fazer um tratamento de medicina alternativa com uma terapeuta holística que já conhecia minha mãe e minha irmã, eu não conhecia ela ainda. Uma das primeiras coisas que ela me falou era que existia um problema de ordem ancestral feminina na minha família. Tinha um problema, uma negação
na linhagem materna. E ela disse que provavelmente por isso que eu estava voltando toda a minha produção para falar sobre mulheres. E pronto, eu saí de lá com aquilo explodindo na minha cabeça. Eu lembro que eu fui numa sexta-feira, eu passei o final de semana inteiro pensando nisso e refletindo. Porque sim, tinha total sentido o que ela tinha me falado, pois tinham dois fatores que eu percebi que faziam sentido com o que ela comentou. O primeiro era um problema de ordem afetiva, posso chamar assim, pois a minha avó, ela teve uma relação difícil com a mãe dela, a minha bisavó. Depois a minha mãe teve uma relação difícil e triste com a mãe dela, a minha avó, e eu estava tendo muitos problemas também com a minha mãe. Então esse ciclo que ia se repetindo. E o segundo fator foi que eu me dei conta que eu e minha irmã, a gente carregava apenas o nome do meu pai e a minha mãe carregava o nome do marido, do meu pai. E antes disso, ela carregava só o nome do pai dela e assim por diante, com a minha avó também. Então, foi quando surgiu a ideia dessa série fotográfica que vai integrar a e-carta no ano que vem. E, então, eu abro a atenção com essa imagem, porque eu acho ela muito significativa. Esse ano ele é muito significativo, porque voltando nas memórias do passado, eu regressei esse ano, 1988, em uma memória que sempre me contaram, desde que eu era criança, de que esse ano foi o ano que a minha bisavó materna, ela fraturou as cadeiras, que era o termo que algumas pessoas antigamente chamavam a cintura pélvica. E dessa história, então, que é uma história real, muitos problemas aconteceram após isso. Eu quis criar uma narrativa ficcional, então, para ressignificar o meu sobrenome materno. Então, eu criei essa ficção de que no ano de 1988, uma maldição vai se originar na minha família, sobre as mulheres da minha família, e a negação da linhagem materna e de um laço afetivo complicado. Então, brincar que essa quebra da cadeira foi o responsável por todo esse desalinhamento, né? Então, eu trabalho basicamente com fotografias, apropriação de raio-x, de textos, imagens antigas que elas têm, mas algo bem bidimensional. E eu uso, então, esse ano, né, 1968, essa maldição para criar todo o enredo fotográfico que vai estar na exposição. Então, como eu falei antes, né, eu constato que essa quebra da cadeira foi o responsável por esse desalinhamento nas 3 gerações da minha família. Da minha avó, da minha mãe, da minha irmã e eu, porque a minha bisavó materna foi a última mulher que carregou no registro o nome da mãe. Após isso, todas as mulheres passaram a ter ter registrado o nome do pai ou depois a perda pelo casamento, algo assim. Então, eu também passei a me questionar, né, de como o nosso nome é nosso elemento identificador na sociedade, que depois, quando a gente morrer, ele vai continuar nos identificando. Se a minha origem e dessas mulheres, as minhas familiares, vai ser identificada apenas por essa linhagem paterna ou masculina. Com isso, então, eu passei a buscar imageticamente o que eu ainda carregava dessas mulheres que vieram antes de mim, que eu não vivem mais hoje, como a minha bisavó e minha avó, e das mulheres que ainda estão presentes na minha vida, no caso, a minha mãe e minha irmã. Então, eu fiz isso com essas brincadeiras de semelhanças físicas entre nós 3, porque falam que a gente é bem parecidas, principalmente eu e minha irmã, de relatos em textos, intercalando também com alguns objetos que fazem parte do meu inventário afetivo, que foram coisas da minha bisavó e da minha avó que ainda seguem aqui em casa, guardadas, coisas que foram passando de gerações. Eu também gosto bastante de trabalhar nos meus trabalhos anteriores com alguns símbolos, né? E aqui eu quis usar a planta de nome costela de Adão para relacionar com o peso patriarcal que recaiu sobre toda a família, numa tentativa de
num ato simbólico de se livrar disso e tentar reafirmar a nossa identidade, a minha identidade, né? Acabar com todo esse peso dessa estrutura patriarcal. Esse aqui é um frame de uma video performance que vai fazer parte da exposição, que é através desse ritual simbólico de libertação dessa ausência, que eu representei nessa video performance, onde eu restauro a cadeira quebrada, e nós três, então, a gente nos apropria dela depois, para garantir a limpeza dessa maldição da linhagem feminina. E durante o trabalho, fazendo ele também, eu comecei a pensar nas inúmeras formas de uma mulher desaparecer em relações hétero, e se uma delas não seria através do sobrenome, né? E aqui somos nós três. Eu, minha irmã e minha mãe. Eu acho que seria isso. Obrigada, Úrsula. É muito bom ver essas imagens, né? Tem o vídeo também que a Úrsula comentou, que vai ser dessa quebra, ela tentando consertar essa cadeira que está quebrada. E é interessante porque ela usa essa narrativa que ela é ficcional, mas ela é a narrativa oral que tu sempre ouviu, né? Enquanto essas histórias familiares vão constituindo tu como artista e tu como pessoa também, né? Sim. Eu acho que aí vida artística e vida pessoal vão se fundir muito nas duas histórias, né? Nas duas exposições, acho que isso vai acontecer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no bate-papo. Eu tenho uma observação a fazer. E o quanto lives delas, né, apesar de elas estarem acontecendo no presente, né, mas elas estão falando de projetos que estão no passado, né? Essa exposição, por exemplo, ela teria ter acontecido, foi adiada, só foi pensada, trabalhada. De certa forma, agora o que a gente tende a imaginar como elas vão ser, estamos falando, e ao estarmos falando, refletindo sobre as possibilidades de exposição que o cenário permitir, de certa forma, é um exercício que a gente está fazendo, e essa vai ficar gravada, e o importante é que, dentro da exposição, quando ela se manifestar fisicamente, esse dentro das artistas vão, acho que, espaço expositivo e nos espaços muito, né, vão reverberar essas produções público, tanto no público presente quanto naquele que só vai ter acesso remotamente. Então, acho que, apesar das adversidades, nós estamos nos adaptando e exercendo uma sensibilidade que nós ainda não desfrutávamos, né? Nós não explorávamos tanto esses meios digitais, mas ouvindo e conhecendo melhor também o trabalho da Úrsula, eu não pude deixar de identificar, na verdade, o trabalho dela se identifica com uma das nossas grandes artistas
do campo da pintura, especialmente, em instalação, que é a Karen Lambrecht. Eu acho que esse trabalho que vai ser apresentado no Afeto Presente, ele tem uma identidade muito forte com o Eu e Você, né, que a artista desenvolve também a partir uma instalação que reúne como tal objetos, né, mas tem também como base a fotografia, em que ela pega um lençol que pertenceu à sua mãe, toalhas, na verdade, que pertenceram a diferentes gerações de mulheres da sua família, né? E é com esse trabalho, no final dos anos 90, que ela vai experimentar pela primeira vez, né, o uso de sangue. Na verdade, é o único trabalho que a Karen faz essa experiência, né, de trazer o sangue como elemento de composição artística, né, elemento artístico mesmo do seu trabalho, repleto de significados. E ela também trabalha nessa pesquisa, né, com a participação da Iole, que é modelo, mas também é esse laço ancestral, né, que vai se perpetuar, vai passar de geração em geração com esse objeto que é então marcado, né, dessa forma a partir de um abate abate de cordeiro, que é registrado numa fazenda aqui no interior do Rio Grande do Sul, um trabalho muito forte e que também questiona, né, essa relação, né, do patriarcado, né, e de quem detém, na verdade, essas heranças familiares, né, de quem em quem a memória está depositada, né? Então isso me tocou muito, essa relação, e eu acho importante, assim como o aspecto da arte têxtil que a MIT, que o trabalho da MIT encarna com uma intensidade que inclusive a diferencia, né, a destaca nesse contexto de uma nova geração de artistas contemporâneos. O caso do trabalho da Úrsula, eu vejo muito forte esse vínculo com uma tradição, né, dessas mulheres artistas, dessas grandes artistas, que também, né, a Karen também vai participar dessa exposição Mulheres nos Acervos, com uma obra ainda anterior, né, que nós temos no Museu de Arte Contemporânea. Estou fazendo essas ligações porque vejo que me perguntavam aqui também se as artistas vão participar dessa próxima exposição que a Ecarta pretende fazer, essa exposição de fim de ano, que é para comemorar o aniversário da Fundação, mas também em benefício de entidades da própria Fundação. E eu não disse das artistas, dos artistas também, né? Então, é que muitas pessoas não sabem, mas a Galeria Carta também pode ter caráter comercial, as obras podem ser vendidas, ela não é uma galeria do Estado, do município, né, que não comercializa obras, né? É de uma fundação privada que pode comercializar as obras e com comissões para a fundação e embolsar os artistas, né, pela venda dos seus trabalhos. Nesse momento que nós estamos todos nos adaptando, que teve queda de arrecadação, demissões, enfim, uma série de problemas econômicos também que essa crise sanitária trouxe, essa exposição ela vem a reunir esforços para que nós possamos colaborar com os artistas, colaborar com as entidades que eu vou agora citar corretamente, que é a Casa de Apoio Madriana e a ONG Via Vida, que atendem pessoas do Sul, fazem transplantes, né? Então, as pessoas também não sabem, mas a Fundação Ecarta, essa palavra Ecarta, ela significa educação,
cultura, arte, recreação, assistência social e trabalho. Então, essas 5 palavras, elas são o espírito, né, que anima a Fundação E-Carta, e nós temos diferentes projetos nessas linhas, né, nesses eixos. Portanto, essa exposição que comemora os 15 anos da Fundação, ela também é uma exposição beneficente, porque é uma das nossas finalidades. Por isso, já deixo aqui o convite para a MIT e para a Úrsula, assim como para os outros curadores que estão aqui participando conosco dessa live, do Comitê Curatorial, que os nossos artistas que estavam programados para exposições esse ano, se quiserem participar, o convite está aberto a eles também, dessa exposição que nós pretendemos inaugurar em novembro. Tá? Mas, em particular, eu passo maiores detalhes, só que me provocou comunicar isso a vocês agora também. Mel. Se alguém tiver alguma pergunta para as artistas, acho que o espaço está aberto. E se não tiver perguntas no chat, eu não vejo, mas eu não sei mexer direito nisso aqui. Então, Chico, por favor, se tiver alguma coisa, tu me avisa. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer perguntas também. E encerrar o nosso encontro. Eu também gostaria de agradecer e eu tinha pedido para o Chico se tinha como a gente colocar na tela que o banner, nesse período que nós ficamos assim sem saber o que fazer com a programação, né? Nós solicitamos a doação dessa arte da MIT, que eu aqui agradeço, né? Desde julho, se eu não me engano, nós estamos com essa arte. Todo o afeto é revolucionário. E nesse mês que tradicionalmente nós temos, né, a parada em Porto Alegre, a Parada Livre, as cores voltam, essas cores do arco-íris voltam a vibrar na nossa fachada da Fundação, né, e ali, como eu dizia para vocês, estão, né, as palavras que definem, né, essa sigla. Nós, né, fizemos essa arte para contemplar tanto a participação que ainda não foi efetiva, né, da exposição com a MIT e com a Úrsula, através do trabalho da MIT, inicialmente, mas que expressa muito bem a nossa vocação, a vocação da Fundação E-Carta, que é estender os limites da arte contemporânea, a compreensão sobre o mundo, e eu tenho certeza que os projetos pensados para antes e que estão sendo que oxalá a gente consiga realizar em 2021, eles vão ampliar ainda mais essa nossa missão e continuar preservando a Fundação por mais, quem sabe, 15 anos. Então, muito obrigado, Mel, muito obrigado, Nietzsche e Úrsula. Um agradecimento especial também ao Chico Sol, que é um dos nossos curadores e que, mais uma vez, nos dá esse apoio de TI aqui na live, e a presença dos curadores Diego Groisman e Diego Rassi, e de todas que nos acompanharam em mais uma live do Comitê Curatorial 2020-2021 da Fundação E-Carta. Muito boa noite e até a próxima. Úrsula, divulga tuas redes sociais também, se tu quiser. Desculpa, eu esqueci de falar. O teu site, se tu quiser, se tu tiver. Então, eu tenho meu site, que é www.ursulajão.com.br,
e no Instagram, @ursulajean, que é onde eu faço várias experimentações em autorretrato. Esse ano, principalmente, eu acabei usando o Instagram como um portfólio, né, onde eu faço vários experimentos na cópia fotográfica. Então, eu fico compartilhando lá todo o processo de autorretrato. E também estou fazendo alguns cursos, dando alguns cursos online sobre mulheres que se autorretratam e fotógrafas brasileiras. Também está no meu Instagram, quem tiver interesse. E é isso. Obrigada, Úrsula. Se tu quiser agradecer também e dar tchau, Mitty, fica à vontade. Então, gente, muito obrigada pela escuta. É sempre bom compartilhar e dialogar também. Um processo que eu aprendo muito falando também, colocando minha voz, ativando minha voz. E significa muito também para mim esse lugar em que eu posso compartilhar as minhas poéticas e meu percurso também com os artistas, né? Uma jovem artista. Então é isso, muito obrigado, boa noite, agradeço muito quem está participando aqui ou depois, né? Depois que a gente ficar liberado o material também. Obrigada, Ecarta. Obrigada aos artistas, André, e todo mundo que está assistindo, né? Obrigada a quem acompanhou até o final. Uma boa noite.